Oi, galera. Tudo bem, galera? Tranquilo? Pessoal, já estou no cantinho aqui de novo. Eu senti uma necessidade, galera, de mais uma vez explicar a questão dos valores de nota, os valores, né, das unidades de som e também os compassos para vocês aprenderem, né, e conseguirem fazer os exercícios aí sem ter dúvidas. Semana passada na aula Zoom, a aula que eu dei para vocês, eu não sei se todos conseguiram tirar as dúvidas, eu acredito que ficou ainda algumas dúvidas, ok? Inclusive teve aluno que me procurou depois para entender direito o que era, e eu achei importante mais uma vez aqui, mas fazendo aqui um vídeo com um pouco mais de calma e falando, eu vou falar apenas dos valores e de como criar, de como entender os compassos e o que é um compasso, ok? Então eu quero começar muito devagar, relembrando algo. Os valores das figuras. A primeira coisa que eu preciso fazer, galera, é entender que cada uma dessas figuras, elas têm aparência diferente umas das outras, e isso é o valor que ela tem. A primeira figura que nós temos lá em cima é a figura da semibreve, e eu deixei para vocês aí, para vocês recortarem, para terem mais facilidade para fazer o exercício, aquela pizza. A semibreve ela está simbolizada como a pizza, e grande, valendo, tendo o valor de 4 tempos. E a semibreve ainda, ela também tem o valor dela, o sinal de pausa, que parece esse chapeuzinho. O que é a pausa? São os mesmos 4 tempos em silêncio. Então quer dizer que essa figura vale 4 e essa figura também vale 4. Qual que é a diferença? Enquanto essa figura eu executo um som com 4 tempos, essa figura eu utilizo ela para 4 tempos de silêncio. Por isso ela tem o mesmo nome. Essa é a semibreve de som e esta é a semibreve de pausa. 4 tempos. A mesma coisa, galera, acontece com as outras figuras e elas começam a ser divididas por 2. Semibreve figura de som vale 4, semibreve figura de pausa vale 4. Esta é a mínima figura de 2 tempos. Pausa de mínima, figura de 2 tempos de silêncio. Semínima, figura de 1 tempo. Semínima, figura de pausa de 1 tempo. Colcheia, figura de som de meio tempo, por isso está 0,5 aqui. E pausa de semínima, meio tempo. Uma dúvida que eu quero tirar também já, e que perguntaram na aula passada, não deu tempo de responder, é sobre a posição da figura. Galera, a figura ela tem 2 posições para ficar, e tanto faz ela estar com a haste virada para cima ou para baixo, tá? Então ela pode estar assim como eu coloquei com a haste virada para cima para ficar mais fácil para visualizar. O que é a haste? É esse pauzinho que tem na lateral da figura. Ou ela pode estar contrário, né? Ao contrário, com a haste virada para cá, como vocês veem aí na apostila de vocês, ok? É como se eu pegasse essa figura aqui, ó, e eu virasse ela apenas a perninha para baixo, tá? Isso não influencia em nada no valor da figura. Virado para baixo, virado para cima é apenas organização. Eu gosto de usar ela virado para cima porque eu acho que ela fica esteticamente mais fácil de compreender visualmente. Agora vamos para os compassos. Eu tentei explicar para vocês na aula passada, tanto no vídeo quanto na aula Zoom, e talvez não tenha ficado claro, o que é um compasso. O compasso nada mais é que 2 barras que vão ser colocadas figuras musicais lá dentro. Mas para eu saber de uma maneira métrica, com medida exata, qual é a quantidade de figuras que eu vou colocar aqui, eu preciso saber qual é a fórmula do meu compasso. A primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, é que não é só a quantidade de figuras, é a quantidade de valores, não é necessariamente a figura. Tanto faz se for a figura ou se for a pausa, tá?
O que manda é o valor da figura que eu tenho, tá? Isso a gente chama de equivalência. Por exemplo, se eu tenho um compasso que lá dentro do valor dele tem 4 tempos, eu tanto posso usar uma figura de 4 tempos, quanto posso usar duas figuras de 2 tempos, porque 2 mais 2 é 4. Ou posso usar 4 figuras de um tempo, né? Então eu tenho que somar, aprender a somar essas figuras visualmente para tentar entender. Esse é o primeiro ponto. Agora nós vamos para a fórmula. Eu dei para vocês 3 fórmulas de compasso, que inclusive está na apostila: 4 por 4, 3 por 4 e 2 por 4. Quaternário, ternário e binário, ok? Essas 3 fórmulas de compasso nada mais é que um número que vai aqui na frente do compasso e que indica como eu vou utilizar aqui. Lembrando que quando o número 4 está embaixo, ele está simbolizando a figura da semínima. Mas, professor, por que a figura da semínima, sendo que é a semibreve que vale 4? É porque aqui está falando de quantidade, não está falando necessariamente do valor. Esse é o denominador, tá? Por isso é o número 4. Então ele está falando o seguinte, que para que eu tenha o tempo de uma semibreve, eu preciso usar 4 semínimas, ok? Lembrando que a semínima vale um tempo, eu não sei se isso ficou claro. Então eu preciso de 1, 2, 3, 4 semínimas, e é por isso que o número 4 debaixo da fórmula aqui é a figura da semínima. Mas vamos entender que é a figura da semínima e vamos deixar ela aqui. O número de cima me diz quantas figuras no valor da semínima eu tenho que usar. O que a gente precisa entender não é que é porque está a semínima aqui que tem que ser a figura da semínima para criar o meu compasso. Não. Eu preciso ter o valor da semínima. E quantos valores de semínima? O número de cima está me dizendo isso, o número 4. Eu tenho que ter dentro do meu compasso o valor de 4 semínimas. Calma, tio, não entendi ainda. Como assim o valor de 4 semínimas? Se a semínima vale 1, então eu tenho que ter 4 tempos aqui. É isso que o número está me dizendo. Ok? Então, percebam o seguinte. Tanto faz se meu compasso estivesse assim, porque essa figura vale 4 tempos. Ok? Ou se o meu compasso estivesse assim, uma dica interessante, sabe o que é? Vocês numerarem as figuras, porque aí você consegue fazer a soma. Essa figura vale 2, essa figura vale 1 e essa figura vale 1. Olha lá. 2 mais 1 mais 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Está correto aqui o número 4. Galera, a mesma coisa acontece se eu mudasse a minha fórmula de compasso. Se, por exemplo, o meu compasso ele fosse 2 por 4, vamos colocar aqui o 2 por 4. A figura de baixo, ela só é igual à semínima. Vamos lembrar disso mais uma vez. Ok? E a figura de cima está me dizendo quanto tempos de uma semínima eu tenho que ter dentro do meu compasso. Então eu tenho que ter o tempo de duas semínima. E que isso pode ser interpretado por qualquer nota. Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Opa, deixa eu arrumar. Poderia fazer isso, ó. Eu tenho 3 figuras. Tá correto o meu compasso? Sim, ele está correto. Porque essas 3 figuras somadas, elas dão 2 tempos. Eu tenho uma figura que vale meio tempo, 0,5, mais uma que vale meio tempo, 0,5,
e mais uma que vale um tempo. Então eu tenho meio com meio igual a 1 mais 1, 2. Resolvido meu compasso. Tá, professor, beleza. Essa parte eu entendi. E a pausa, como é que eu uso a pausa? Aqui poderia ser a pausa no lugar do som e o meu compasso estaria correto. Olha só quantas pausas eu vou usar nesse compasso. Vamos fazer assim então. E vou usar aqui no final uma figura de som. Coloquei 3 pausas e uma figura de som. Ué, mas aqui não está pedindo 2? Eu preciso somar as minhas figuras. Essa figura de pausa vale meio tempo. Vamos colocar lá, vamos numerá-la. Essa mais meio tempo. Essa mais meio tempo. E essa, 1. Vamos somar. Meio tempo com meio tempo, igual a 1. Aliás, eu coloquei uma a mais. Aqui é 1 não, aqui é 0,5 também. Não coloquei a mais não, tá certo. 0,5 porque é som. Meio com meio, 1. Mais meio, 1,5. Mais meio, 2. Tá lá o meu compasso certinho. Tenho 3 figuras de pausa e uma figura de som. Ok? Então, o exercício que está pedindo na apostila que eu passei para vocês na aula Zoom, eu não sei se todos conseguiram fazer, e os posteriores que vêm à frente também, tem mais, acho que 1 ou 2, eles estão pedindo para vocês completarem os compassos. Como que é isso, complete o compasso? Lá não tem apenas um compasso. Vamos lembrar o seguinte, que quando a gente fala de compassos, eu preciso contar também os compassos. Se lá tiver assim, ó, 1, 2, 3, 4... Isso é um compasso. Ixi, ficou baixo aqui. Vamos colocar mais para cima. Vamos colocar lá em cima. Se eu tiver assim, ó. Quantos compassos eu tenho aqui? Tenho 2 compassos. Ó. Tenho um aqui e tenho um aqui. Tenho que contar cada um dos compassos para entender o que está acontecendo lá dentro. Ok? Vamos completar o compasso. Vou colocar a fórmula aqui. Vou colocar a fórmula 3 por 4. Lembrando que o 4 é semínima e o 3 é a quantidade. Então eu preciso ter o tempo de 3 semínimas aqui. Vou montar meu compasso aqui, ó. Assim. Aí está lá o exercício dizendo, complete o compasso. Eu tenho que olhar em cada compasso para ver o que está faltando. Então eu vou analisar aqui e vou numerar. Eu tenho o compasso 1 e tenho o compasso 2. Daqui a aqui é um compasso e daqui a aqui é outro compasso. Agora eu vou numerar. Vou contar. Eu tenho uma figura que vale 1 e mais uma figura que vale 1. Se o meu compasso está pedindo 3, então eu preciso de mais uma figura que vale um tempo. Poderia ser uma pausa. Pronto, completei o meu compasso. Está pronto minha atividade nesse compasso. O meu próximo compasso, vou analisá-lo, o compasso 2. Eu tenho uma figura que vale 2 tempos. Então eu preciso de mais o que aqui? Mais um tempo. Eu preciso usar só a semínima? Não, eu posso colocar, se eu quiser, por exemplo, ó, vou colocar uma figura de som de meio tempo e uma pausa de meio tempo. 2 mais meio, 0,5, 2,5, mais meio, 0,5, 3. Faltou alguma coisa no meu compasso? Não, é 3 que está pedindo aqui, ó. Tá correto. Ok? Então, basicamente, a gente precisa entender essa parte da música como matemática. Assista esse vídeo, gente, repetido para vocês entenderem essa conta. Não é só uma figura que eu posso usar. Eu posso usar quantas figuras eu quiser, desde que eu tenha a quantidade de tempo correto dentro desse compasso. Eu vou mandar para vocês, junto com esse material, com esse vídeo, um exercício à parte. Como? Eu vou mandar para vocês um exercício de continhas matemáticas usando as notas musicais. Ok? Os valores você já tem aí nas pizzas. O que vale 4, o que vale 2, o que vale 1. Você vai ter que ver a aparência. Por exemplo, uma semínima mais uma semínima
ela precisa ser igual a uma figura de som também. Então, qual figura que corresponde a dois tempos? É a minha figura de mínima, dois tempos. Então, semínima mais semínima é igual a mínima. Olha lá, matemática musical. Professora, se fosse pausa, ia ser a mesma coisa. Uma pausa de semínima mais uma pausa de semínima é igual ao quê? Figura de som ou figura de tempo? Figura de pausa. Figura de pausa também. Pausa mais pausa, pausa de um tempo mais pausa de um tempo, 2. Figura de pausa de dois tempos, olha lá, pausa de mínima. Então esse exercício eu vou mandar dessa forma para vocês, ok? No Word, para vocês treinarem aí a ideia da matemática, que já ajuda vocês nas contas e também faz com que você entenda a questão do compasso para a leitura musical mais assertiva, correta, ok? E a gente conseguir compreender música aí na leitura, que é muito importante, mesmo sendo uma coisa tão simples, que às vezes se torna meio complicado. Ok? De qualquer forma, quando eu enviar esse vídeo, eu vou também, mais uma vez, falar na aula Zoom, que eu vou colocar o complemento da aula de música. Então, espero que vocês se apliquem aí, assistam quantas vezes forem necessários e consigam compreender. Ok? Então, até a próxima. Tchau!